Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento de hoje, terça-feira, 22 de agosto, tá? Então temos aqui o nosso Ibov 0,31 de queda, chegou a estar numa queda um pouco mais expressiva, se eu não estou enganado, perto ali de 1%, alguma coisa do tipo, tá? E deu uma bela, né, voltada aí o mercado, né? Ou seja, no intraday aí o mercado se recuperou bem e aí fecha, né, com mais um pavio aqui, ó, nessa região desse último fundo feito ali na uma semana e meia atrás, tá? O que que isso significa? Né, que o mercado está mostrando sinais que pode continuar essa trajetória baixista, mas claramente aí perdendo força, e isso vai, né, ligando aí a luz amarela para alguns, e aqueles mais aí que gostam de se antecipar já começam a pensar numa reversão de tendência, tá? E que pode acontecer realmente, não é, na minha opinião, aqui o plano A, tá? Então a gente tem aqui nesses últimos fundos, né, eu marquei aqui uma divergência no IFR, ou seja, está mostrando a perda de força, que é o que a gente está vendo, né? É só você comparar, olha só esse movimento aqui ali no meio de setembro, olha só esse movimento aqui, está perdendo força, né? Então o índice está se movimentando, ou seja, continua caindo, mas bem mais devagar do que o que a gente vinha observando, tá? E ok, né? Se teremos uma reversão de tendência, a gente vai ficar de olho aí para tentar identificar e, obviamente, né, sair da venda, entrar comprado, enfim, e tentar se posicionar aí para aproveitar esse movimento, né, eventualmente agora no lado da compra, tá? Por outro lado, se você acredita na continuidade ainda da queda, continua achando que o 127 mil aqui é o endereço aí para a gente buscar, então a gente está falando aqui de coisa de uns 3%, aliás, né, 2%, 2,5% para chegar lá, então não está tão distante assim. Então fica de olho, né? Óbvio, no final das contas, cada um tem o seu estilo operacional, né? Uns já gostam da reversão, enfim, tentar achar a reversão, outros a favor da tendência e tudo bem. O dólar, né, é outro que você está vendo aqui, ó, começa também a dar sinais, né, de perda de força aqui numa região de resistência, que é esse 5,70, 73, 70 alguma coisa, tá bom? O que que os indicadores aqui sugerem para a gente? Eles sugerem que vai continuar subindo. Tá bom? Então, o dia de hoje, de ontem, não muda a trajetória. Pode ser que a gente tenha um pullback antes aqui, ó, ou seja, uma queda, antes de eventualmente continuar o movimento, tá bom? Mas também pode seguir direto daqui, sem aviso prévio, e continuar o movimento de tendência, o movimento de alta que a gente vem observando aí nas últimas 2, 3 semanas, tá bom? Inclusive, meu viés continua altista para o dólar por enquanto, tá bom? Os DIs, né? Então, a gente também tem aqui nos DIs 2, 3 dias, né, de DIs cedendo um pouco, né, caindo levemente, só que quanto que já subiu, né, os DIs? Qual é a trajetória? Qual é a tendência? A tendência ela continua sendo uma tendência de alta, apesar de 1, 2, 3 dias em que os DIs ficaram no 0 a 0 ou até mesmo cederam um pouco. Então, a trajetória não mudou nesses 2, 3 dias, tá? Pode ser que esteja mudando? Pode ser. Por enquanto, eu não apostaria, vamos dizer assim, fichas nisso, por enquanto, tá bom? Mercado lá fora, o S&P 0,05 de queda, né? Então, no 0 a 0, o S&P chegou a estar caindo aí no dia de hoje, coisa de 0,5%, tá? E também voltou tudo aqui no intraday, ó, você consegue perceber bem, ó, abriu de gap down e foi se recuperando, 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 chegou a estar no terreno positivo e fechou aí, né, no 0 a 0, levemente negativo, tá bom? E o S&P continua, né, uma rocha, né? Então, quando a gente pensa que vai ceder mais um pouco, volta, fecha no 0 a 0 e acaba ficando aqui, ó, lateral, como foi ali em agosto e também ali no final de setembro, já entrando em outubro. Em agosto, o S&P ficou lateral e acabou cedendo um pouco. Em setembro, virada de outubro, ficou lateral e depois fez um novo movimento de alta, rompendo o topo e renovando o máximo. Qual vai ser o dessa vez? A gente não sabe, né? Quanto tempo mais vai ficar aqui lateral? Também não sabemos. O que eu posso dizer é que a tendência do S&P continua sendo de alta, até que se prove o contrário, e, né, os pullbacks, né, as correções, as quedas ainda poderão ser, né, oportunidades de compra, tá bom? Os juros, né, americanos, eles seguem subindo, né, até muitos aí têm comentado, né, perfis que acompanham isso, você está vendo aqui, né, os principais vencimentos, né, dos juros americanos, eles estão acima dos 4%, né, então um movimento que não se via, né, um patamar que não se via há algum tempo, é só você observar aqui, por exemplo, 10 anos, né, ele voltou para 4% aqui, ó, depois de
alguns meses, né, em uma trajetória baixista e ficando ali abaixo dos 4%, e em algum momento parecia até que ia mais para perto do 3,5, 3,25 e 3 do que o contrário. E agora os juros eles deram essa empinada aí nas últimas semanas, e aqui o 10 anos, né, se aproximando aqui do 4,25, que para mim é o endereço aí desse movimento atual, vindo aqui, ó, dessa região do 3,7, 3,6, alguma coisa do tipo, tá bom? Então a trajetória dos juros lá fora, ela é altista, como são os nossos DIs aqui por enquanto. Petróleo, né? O petróleo vai fazendo o esperado aqui, o desejado para quem acredita na continuidade do movimento altista aí, iniciado nessa reversão de tendência feita ali na virada de setembro para outubro, tá bom? Então essa faixa aqui do 73, 74, muito importante. Se segurando por aqui, na minha opinião, o endereço é aqui a região do 83, 84, tá bom? Então tem um caminho bem interessante a percorrer do ponto atual aqui que está no 75 aí, quase 76 dólares, tá bom? O minério, né? O minério segue aí nessa queda lenta e chata, né? Então fez 30% aqui do fundo ao topo. A expectativa, o viés, né, mudou. Parecia que a gente ia ter qualquer correção aqui para continuar subindo e o minério simplesmente não volta a subir, né? Ele vai caindo aqui vagarosamente. Na minha opinião, essa faixa aqui do 100, 101 é uma faixa importante e vamos ver se para por aí em algum momento e sinaliza aí a retomada desse movimento altista. O Bitcoin fazendo um pullback curtinho, tá? A média curta está aqui, ó, e se segurando nessa região do 67, 68 mil, né? Quem sabe segue um movimento altista em direção aos 74 e 75 aí na sequência, tá bom? Então Bitcoin nesse momento viés altista, tá bom? Para o Bitcoin até que também se prove o contrário, né? E aí a gente tenha, né, motivos para pensar diferente, tá bom? Destaque aqui só para comentar JBS, tá? Então o papel vem aqui numa trajetória altista, eu falei no meu canal, falei para os assinantes que era um destaque aqui algumas semanas atrás nessa região aqui do 32 aqui, 33 reais, o papel em 35 nesse momento e aqui pelo gráfico semanal a gente tem alvo ó, lá na região dos 41 reais. No gráfico diário, ó, o último topo está em 38. Então imagina só, 32, 33 que quando eu comentei e compartilhei o estudo, olha só, 33 estava por aqui, ó. Até os 38 são 15% aí de valorização. Então, um movimento bem interessante. O papel, por enquanto, dando totais sinais de que vai percorrer aí esse caminho, esse objetivo lá, no mínimo aqui voltar no topo 38, quem sabe ir lá em direção aos 41 reais. Beleza? Então é isso. Espero que você esteja tendo uma boa semana, que os conteúdos aqui, como esse vídeo, esteja te ajudando, tá bom? Lembrando, na descrição aqui do vídeo no YouTube tem o link do meu grupo gratuito no WhatsApp. Tá ali o bate-papo é aberto, é livre, tá bom? Com moderação, é claro. E se você que gosta do meu conteúdo tem interesse em aprender, ter um acompanhamento de perto, enfim, conte comigo. É só me chamar para mais informações sobre o meu curso, sobre a minha mentoria individual e sobre qualquer outro serviço aí que eu tenha disponível que possa de repente se encaixar para suas necessidades. Então é isso. Uma ótima resto aí de terça-feira e semana. Um abraço.